O salão do Clube Recreativo de São Carlos estava repleto de jovens radiantes naquela noite quente de dezembro de 2001. O calor típico do verão paulista fazia o ar vibrar, enquanto os aparelhos de ar-condicionado lutavam contra a temperatura que beirava os 32 graus, mesmo após o pôr do sol. As luzes coloridas refletiam nos vestidos longos e nos ternos alugados, enquanto a música ecoava pelas paredes decoradas com faixas comemorativas da turma de formandos do Colégio Santa Turisa. A decoração havia sido cuidadosamente planejada por meses. Balões dourados e azuis, menos as cores escolhidas pela turma, menos pendiam do teto alto do salão, entrelaçados com fitas brilhantes que capturavam as luzes disco. Uma grande faixa com os dizeres Formandos 2001. Colégio Santa Teresa estendia-se orgulhosa na parede principal, ladeada por fotos em preto e branco de todos os formandos. Mariana Santos, de cabelos castanhos ondulados, que caíam graciosamente sobre os ombros, ajustava nervosamente o colar de pérolas que havia ganhado da avó no seu aniversário de 18 anos, apenas 3 meses antes. O vestido ateomarino de seda abraçava sua silhueta delicada, e ela havia passado horas se arrumando com a mãe, escolhendo cada detalhe: os brincos pequenos de ouro, a pulseira discreta, o esmalte rosa, claro que combinava perfeitamente com seu batom. Aos 18 anos, ela era uma das estudantes mais queridas da turma, filha do renomado juiz, Dr. Eduardo Santos, conhecido por sua rigidez na comarca local, mas respeitado por sua integridade inabalável. Mariana herdara do pai a disciplina e o senso de justiça, mas da mãe havia ganhado a doçura e a capacidade de fazer amigos facilmente. Mari, você está linda demais, exclamou sua melhor amiga, Júlia Mendonça, aproximando-se com 2 taças de refrigerante gelado. Júlia, uma morena espevitada de olhos verdes, era sua companheira inseparável desde a 5ª série. Seu pai chegou a liberar você para ficar até mais tarde hoje, ou vai ser aquela negociação de sempre? Mariana riu, seus olhos castanhos brilhando sob as luzes coloridas do salão. Consegui negociar até 2 da manhã, acredita? Mas ele foi bem claro. Às 2 em ponto o motorista estaria me esperando no portão principal. Ela suspirou, balançando a cabeça. Pelo menos é melhor que meia-noite, né? Lembra da festa da Camila, que tive que sair quando a coisa estava apenas esquentando? O ambiente estava absolutamente festivo. Pais orgulhosos circulavam entre os jovens, tirando fotos incessantemente e celebrando o fim de uma etapa importante na vida dos filhos. O flash das câmeras digitais, menos ainda uma novidade cara em 2001, menos iluminava constantemente o salão. Dr. Eduardo Santos, um homem alto e imponente de 52 anos, de porte aristocrático e cabelos grisalhos impecavelmente penteados, conversava com outros pais próximo à mesa principal. Mesmo assim, seus olhos sempre retornavam para Mariana, vigiando discretamente cada movimento da filha única. Ela está crescida demais, Eduardo, comentou o Dr. Antônio Ferreira, promotor público e velho amigo do juiz. Parece que foi ontem que a vi pela primeira vez no fórum, agarrada na sua perna. Doutor... Eduardo sorriu com orgulho e melancolia. Pois é, Antônio. Agora vai para São Paulo estudar direito. A casa vai ficar muito vazia sem ela. A noite seguia perfeita, exatamente como os formandos haviam sonhado. O DJ tocava uma mistura de sucessos nacionais e internacionais: Skank, Cidade Negra, Britney Spears, Backstreet Boys. Os formandos dançavam com descontração, riam alto e faziam planos grandiosos para o futuro. Mariana havia sido aceita em direito na USP, sua primeira opção, e planejava seguir os passos do pai, talvez especializando-os em direito de família. Vou sentir tanto sua falta, disse Júlia, abraçando a amiga enquanto dançavam uma música mais lenta. Promete que não vai esquecer dos amigos de São Carlos quando estiver lá na capital sendo uma advogada famosa. Nunca, respondeu Mariana, emocionada. Vocês são minha base, minha família. São Carlos sempre será minha casa. Ela dançou com vários colegas ao longo da noite. Com Roberto, o presidente do Grêmio Estudantil. Com Fernando, seu par no teatro da escola. Com Lucas, que secretamente nutria uma paixão por ela há anos, mas nunca teve coragem de declarar. Posou para inúmeras fotos, com grupos diferentes, sempre com aquele sorriso luminoso que a caracterizava, e aproveitou intensamente cada momento daquela celebração que marcava oficialmente o fim da adolescência. Por volta das 11h30, quando a festa estava no seu auge, e os pais começavam a se retirar gradualmente. Mariana se despediu dos pais, que deixavam a festa mais cedo conforme o combinado. Dr. Eduardo, sempre pontual e metódico, havia estabelecido que sairiam antes da Manói, para dar liberdade à filha, mas também para evitar qualquer situação constrangedora. Seja comportada, filha, o seu João estará aqui às 2 em ponto, para te buscar, disse Dr.
Eduardo, beijando carinhosamente a testa da filha, e inalando o perfume suave, que ela usava menos o mesmo que Dona Helena usava na juventude. Lembre-se do que conversamos. Nada de álcool, nada de sair do clube. E qualquer problema, você me liga imediatamente. Dona Helena, uma mulher elegante de 47 anos, professora de matemática respeitada na comunidade, ajeitou carinhosamente uma mecha rebelde do cabelo da filha. Divirta-se, meu amor, mas com responsabilidade. E não esqueça de tirar muitas fotos, eu quero ver tudo amanhã no café da manhã. Ela sorriu com ternura. Estamos tão orgulhosos de você, Mariana. Você não imagina. Às 2 da manhã, em ponto. Como um relógio suíço. O motorista seu, João Batista Oliveira, estava posicionado no portão principal do clube recreativo, exatamente onde Dr. Eduardo havia instruído. João, um homem de 58 anos, moreno e de estatura mediana, trabalhava para a família Santos há mais de 15 anos. Havia presenciado o crescimento de Mariana desde os 3 anos de idade, quando começou como motorista particular da família e nutria por ela um carinho paternal. Sentado no banco do motorista do Corsa Preto, impecavelmente limpo, João tamborilava os dedos no volante enquanto observava o movimento do clube. Jovens saíam e entravam constantemente, alguns cambaleando levemente. Evidentemente, haviam conseguido álcool de alguma forma, outros gargalhando alto demais, todos irradiando a euforia típica de quem acabara de se formar. Os minutos passavam com uma lentidão angustiante. João consultava constantemente o relógio digital do painel do carro. Las 12:03, las 12:07, las 12:12. Conhecia Mariana desde pequena e sabia que ela nunca se atrasava, especialmente quando se tratava de horários estabelecidos pelo pai. Pontualidade é uma questão de respeito, Dr. Eduardo sempre disse-a, e Mariana havia incorporado essa lição desde cedo. Às 2:15, com o coração começando a acelerar, João decidiu entrar no clube para procurá-la. Identificou-se na portaria, menos os seguranças já o conheciam de outras ocasiões, e adentrou o salão principal. O ambiente ainda estava surpreendentemente movimentado para um horário tão avançado, com cerca de 50 jovens, aproveitando os últimos momentos da festa. A música havia diminuído de volume, mas a animação continuava intensa. João, um homem discreto e educado, percorreu metodicamente todo o ambiente. Suas botas de couro faziam um som abafado no piso de madeira encerada do salão. Perguntou educadamente aos seguranças, 2 homens robustos uniformizados, que conhecia das outras festas da escola, aos organizadores do evento e a alguns jovens que reconhecia como colegas de Mariana. Desculpe incomodarmos, disse para um dos formandos que estava próximo ao bar. Você não viu a Mariana Santos? Sou o motorista da família. A Mari? Vi ela mais cedo, mas faz um tempinho, respondeu o rapaz, tentando ser útil apesar do evidente cansaço. Acho que ela estava com a Júlia por volta de 1 e alguma coisa. Júlia Mendonça, ainda na festa e conversando animadamente com um grupo de amigas próximo à pista de dança. Ficou visivelmente alarmada quando seu João se aproximou dela com uma expressão preocupada, que ela nunca havia visto antes. Dona Júlia, a senhora não sabe onde está a Mariana? Vim buscá-la e não a encontro em lugar nenhum, disse João, tentando manter a voz calma, mas não conseguindo esconder completamente a ansiedade. Júlia sentiu um frio na barriga. A Mari disse que ia ao banheiro por volta das 1:30. Seu João, ela estava normal, rindo, dizendo que tinha adorado a festa. Júlia olhou ao redor, como se Mariana pudesse materializar-se magicamente. Pensei que ela tivesse saído mais cedo e voltado para casa com o senhor. Ela não falou nada sobre mudar os planos. Uma busca mais intensa e organizada começou imediatamente. Os 2 seguranças do clube, alertados por João, dividiram as áreas e verificaram sistematicamente todos os ambientes possíveis, os banheiros femininos e masculinos, o amplo jardim com suas palmeiras imperiais e canteiros de rosas, o estacionamento com cerca de 80 carros, as salas reservadas para eventos menores, a cozinha industrial, os depósitos de material de limpeza, até mesmo o pequeno quiosque próximo à piscina que ficava nos fundos do terreno. Nada, absolutamente nada. Era como se Mariana Santos tivesse simplesmente evaporado no ar quente daquela madrugada de dezembro, deixando para trás apenas o perfume suave, que algumas pessoas juraram ter sentido no corredor que levava aos banheiros. Às 3 da manhã, com a garganta seca e as mãos tremendo imperceptivelmente, seu João não teve escolha senão ligar para Dr. Eduardo. Sabia que estava prestes a destruir a paz de uma família que confiava nele há 10 anos. O telefone da residência dos Santos tocou várias vezes, 4, 5, 6 toques, menos antes que o juiz atendesse. Com a voz pastosa de quem havia sido arrancado de um sono profundo, seu João. Por que está ligando a essa hora? Aconteceu alguma coisa? Onde está a Mariana? A voz do Dr. Eduardo passou rapidamente da sonolência à preocupação aguda. Doutor,
Perdoe incomodar o senhor a essa hora. A voz do motorista tremia visivelmente, mas é exatamente sobre isso que estou ligando. A menina desapareceu. Estou no clube desde as 2 em ponto, como combinado, procurando por ela em todo lugar. Os seguranças também estão ajudando. Perguntamos para todo mundo, mas ninguém sabe onde ela está. É como se ela tivesse sumido. O silêncio do outro lado da linha foi absolutamente ensurdecedor, carregado de uma tensão que parecia eletrificar o ar. João podia ouvir a respiração alterada do patrão, e ao fundo, a voz preocupada de Dona Helena perguntando o que estava acontecendo. Doutor. Eduardo sentiu literalmente o mundo desabar sobre seus ombros. O estômago se contraiu violentamente, como se tivesse levado um soco, e por alguns segundos ele teve dificuldade para respirar. Em poucos minutos, ele e Dona Helena estavam vestindo as primeiras roupas que encontraram no armário e correndo para o carro, dirigindo em disparada pelas ruas desertas de São Carlos em direção ao clube, com um coração batendo descompassadamente e 1000 pensamentos terríveis se atropelando na mente. Quando chegaram ao clube recreativo às 3h20 da manhã, encontraram uma cena que jamais esqueceriam. Uma multidão de pais preocupadíssimos, que haviam sido contatados pelos próprios filhos, jovens com expressões de incredulidade e medo, todos participando de uma busca cada vez mais desesperada. A polícia militar já havia sido acionada pelos organizadores do evento, e chegaria em poucos minutos, com sirenes que cortariam o silêncio da madrugada como lâminas afiadas. O delegado Roberto Mendes chegou ao clube recreativo às 4 da manhã, com sua equipe completa, 2 investigadores experientes, o escrivão da delegacia e 3 soldados da polícia militar. Era um homem experiente de 45 anos, veterano de 2 décadas na força policial, com cabelos pretos, salpicados de fios grisalhos e uma expressão naturalmente séria que inspirava confiança. Conhecia Dr. Eduardo dos tribunais desde os anos 90, e sempre respeitara sua reputação ilibada e seu senso de justiça. Sabia instintivamente que este não seria um caso comum de adolescente rebelde que fugiu de casa após uma discussão familiar. Dr. Eduardo, disse o delegado, caminhando diretamente até o juiz e colocando firmemente a mão em seu ombro, num gesto que combinava a autoridade profissional com solidariedade humana. Vamos encontrá-la. Pode ter certeza disso. Mas preciso que o senhor me conte absolutamente tudo sobre a rotina da Mariana, seus amigos mais próximos, se tinha algum namorado, tendentes, qualquer coisa que possa ser relevante, por menor que pareça. Dr. Eduardo, visivelmente abatido, mas tentando manter a compostura que sempre o caracterizara nos tribunais, respirou fundo antes de responder. Roberto, minha filha é uma menina exemplar. Nunca me deu um só motivo para preocupação. Sempre foi responsável, estudiosa, obediente. Não tem namorado fixo no momento, embora eu saiba que alguns rapazes da turma tenham interesse nela. A investigação começou imediatamente e de forma metódica. Os policiais isolaram o local com fitas amarelas e iniciaram um procedimento rigoroso de coleta de depoimentos. O delegado Mendes estabeleceu um sistema organizado. Os pais aguardavam numa sala separada, enquanto os jovens eram ouvidos individualmente numa sala reservada do clube, garantindo que não houvesse influência mútua nos relatos. Júlia Mendonça foi uma das primeiras a ser formalmente ouvida, e seu depoimento foi meticulosamente registrado pelo escrivão. Sentada numa cadeira estofada, com os olhos vermelhos de tanto chorar, ela repetiu várias vezes os mesmos detalhes. Vi a Mari pela última vez, quando ela disse que ia ao banheiro feminino, por volta de 1h30. Ela estava completamente normal, alegre como sempre esteve durante toda a noite. E como ela estava vestida, exatamente? Perguntou o investigador, tomando notas detalhadas. Vestida azul marinho de seda, sem mangas, até o joelho, sapatos de salto baixo dourados, o colar de pérolas da avó dela, que ela adorava. Cabelo solto ondulado com uma presilha pequena do lado direito, Júlia descreveu com precisão impressionante, como se estivesse vendo a amiga bem na sua frente. Ela mencionou alguma coisa sobre sair do clube? Encontrar alguém do lado de fora? Algum comentário estranho? Não, nada disso. A gente tinha conversado sobre a universidade, sobre os planos para as férias de janeiro. Ela estava ansiosa para começar o curso de Direito. Não havia absolutamente nada estranho no comportamento dela. Outros colegas de classe foram chamados sequencialmente e confirmaram ter visto Mariana durante diferentes momentos da festa, menos dançando, conversando, rindo, posando para fotos. Mas ninguém conseguia se lembrar com precisão de ter lá visto após 1h30 da manhã. Era como se ela tivesse simplesmente se desvanecido num momento específico, deixando apenas lembranças dispersas de sua presença. As câmeras de segurança do clube foram imediatamente requisitadas e analisadas. O sistema de monitoramento, relativamente moderno para os padrões de 2001, cobria as principais áreas
entrada principal, salão de festas, corredores internos e estacionamento. Contudo, havia pontos cegos significativos: os banheiros, parte do jardim e uma área lateral do clube, que dava acesso a uma rua pouco movimentada. Dr. Eduardo forneceu todas as informações que conseguia reunir, mesmo as que considerava irrelevantes. Mariana não tinha namorado fixo no momento, mas sei que o Lucas Andrade, colega de turma, nutriu interesse por ela há muito tempo. Ela sempre foi uma jovem extremamente responsável. Nunca havia dado qualquer tipo de problema em casa. Tinha excelentes notas na escola, menos média 92 no último semestre, e era genuinamente querida por professores e colegas. Ela tinha alguma conta em banco, cartão de crédito, dinheiro que pudesse ter pego em casa? Investigou o delegado. Tem uma poupança com cerca de R$ 2.000, dinheiro que juntou trabalhando meio período na secretaria da escola no último ano, mas não levou cartão nem nada, menos verificamos. Tinha apenas R$ 50 na bolsinha que levou para a festa. Dinheiro para emergências. O delegado Roberto Mendes, com sua experiência de décadas investigando desaparecimentos, organizou imediatamente buscas na região circunvizinha. Bombeiros especializados em resgate, policiais civis e militares, além de dezenas de voluntários da comunidade, pais, professores, comerciantes locais, se mobilizaram para vasculhar sistematicamente terrenos baldios, parques municipais, córregos, pequenos rios que cortavam a cidade e matas próximas ao clube. Cães farejadores especializados foram requisitados da capital paulista e chegaram na manhã seguinte. Os animais, treinados para seguir rastros humanos, foram conduzidos por todo o perímetro do clube e áreas adjacentes, mas não conseguiram detectar qualquer rastro consistente que pudesse indicar por onde Mariana havia passado após deixar o salão principal. As horas se transformaram em dias angustiantes, e o desespero da família Santos crescia de forma exponencial a cada boletim policial, sem novidades. A imprensa local, o jornal Folha de São Carlos e a rádio difusora RAM começaram a cobrir o caso com destaque crescente. É a história da filha do respeitado juiz, que desapareceu misteriosamente na festa de formatura, se espalhou rapidamente por toda a região, chegando até cidades vizinhas como Araraquara e Ribeirão Preto. Dr. Eduardo, um homem tradicionalmente reservado e avesso à exposição pública, se viu subitamente no centro de uma atenção midiática intensa e indesejada. No entanto, cooperou integralmente com jornalistas e emissoras de rádio, aparecendo em entrevistas emotivas, onde fazia apelos desesperados, sempre esperando que a exposição midiática pudesse de alguma forma ajudar a encontrar sua filha única e amada. As semanas seguintes ao desaparecimento foram um turbilhão emocional, intenso de esperanças renovadas e decepções devastadoras que se alternavam com uma crueldade quase sádica. A cada novo dia surgia uma pista aparentemente promissora, um depoimento que parecia esclarecedor, uma nova possibilidade que alimentava a esperança desesperada da família, apenas para se revelar infrutífera após investigação mais aprofundada. Na segunda semana de janeiro de 2002, um taxista chamado Mário Augusto Ferreira afirmou categoricamente ter visto uma jovem com as características físicas exatas de Mariana próximo à rodoviária municipal na madrugada do desaparecimento, por volta de 3h30 da manhã. Tenho certeza absoluta, doutor, disse ao delegado. Era uma menina nova, cabelo castanho, vestido escuro, parecia perdida e nervosa. Até pensei em perguntar se precisava de ajuda, mas ela entrou rápido na rodoviária. A informação gerou uma mobilização imediata. As câmeras de segurança da estação rodoviária foram minuciosamente analisadas, frame por frame, por várias horas consecutivas. Técnicos da polícia científica ampliaram imagens, ajustaram contraste e brilho. Mas infelizmente as gravações não confirmaram a presença de nenhuma jovem com as características de Mariana no horário indicado pelo taxista. Confrontado com as imagens, Mário admitiu relutantemente que poderia ter se enganado quanto ao horário ou mesmo quanto à identidade da pessoa. Poucos dias depois, uma funcionária de um posto de gasolina na rodovia Washington Luiz disse ter atendido uma garota que se parecia muito com Mariana durante o turno da madrugada. Ela comprou um refrigerante e perguntou sobre horários de ônibus para São Paulo, relatou Cleide Santos, funcionária de 35 anos. Achei estranho uma menina sozinha a essa hora, mas ela parecia ter pressa. Novamente a esperança se acendeu no coração dos pais. Dr. Eduardo e Dona Helena correram até o posto, levando diversas fotografias recentes de Mariana. Mostraram as imagens para todos os funcionários que estavam de plantão naquela madrugada. Mas quando Cleide foi confrontada com fotos mais claras e nítidas, sob melhor iluminação, admitiu hesitante que poderia ter se confundido. Sabe como é, doutor? De madrugada, com pouca luz,
A gente às vezes vê o que quer ver. Dr. Eduardo Santos e Dona Helena, consumidos pela angústia e pelo desespero crescente, não mediam esforços nem recursos financeiros na busca pela filha. Contrataram um dos melhores detetives particulares de São Paulo, o experiente Marcos Vinícius Torres, ex-delegado da Polícia Civil, com 30 anos de carreira e especialização em casos de desaparecimento. Espalharam milhares de cartazes coloridos com a foto sorridente de Mariana por toda São Carlos e cidades vizinhas: Araraquara, Ribeirão Preto, Bauru, Campinas, colando-os em postes, muros, estabelecimentos comerciais e universidades. A recompensa oferecida pela família era considerável para os padrões da época: R$ 50.000 por informações que levassem ao paradeiro de Mariana ou à solução do caso. O valor era significativo o suficiente para atrair a atenção de muitas pessoas, mas infelizmente também de oportunistas e golpistas, que tentavam se aproveitar do desespero da família. O juiz Dr. Eduardo, respeitado em toda a comarca, usou todos os seus contatos profissionais e pessoais no sistema judiciário para acelerar investigações e conseguir recursos extras para as buscas. Promotores, delegados, juízes de outras comarcas, advogados influentes, todos se mobilizaram para ajudar um colega em momento de extrema dificuldade. A casa da família Santos, localizada na tranquila Rua das Palmeiras, número 847. Uma construção térrea de tijolos, aparentes com jardim frontal, bem cuidado, tornou-se literalmente um centro de operações da investigação. Antes um lar alegre e acolhedor, repleto das gargalhadas de Mariana e do aroma dos bolos que Dona Helena fazia nos finais de semana, transformou-se num ambiente tenso e melancólico. O telefone residencial, um aparelho Siemens branco, fixado na parede da cozinha, não parava de tocar incessantemente durante o dia e parte da noite. Ligações de pessoas genuinamente interessadas em ajudar se misturavam com chamadas de curiosos mórbidos, jornalistas em busca de novos ângulos para a matéria, e infelizmente golpistas que tentavam extorquir dinheiro da família com informações falsas ou até mesmo alegando ter sequestrado Mariana. Dona Helena, uma mulher forte que sempre fora o alicerce emocional da família. Professora de matemática respeitada e querida pelos alunos da escola municipal, professor Álvaro Guião, teve que se afastar temporariamente do trabalho. Ela simplesmente não conseguia se concentrar nas aulas, nem manter a compostura diante dos estudantes curiosos que faziam perguntas inocentes mas dolorosas sobre o paradeiro de sua filha. Seus dias se tornaram uma rotina obsessiva e desesperada. Passava horas colada ao telefone, esperando ansiosamente por notícias que pudessem trazer algum alívio. Ou saía às ruas da cidade com uma pasta cheia de fotografias de Mariana, abordando qualquer pessoa que encontrasse pela frente. Você viu minha filha? Minha filha, ela desapareceu no dia 15 de dezembro durante a festa de formatura. Repetia incansavelmente, com a voz embargada pela emoção, mostrando a foto mais recente de Mariana, menos aquela tirada justamente na noite da formatura, onde ela sorria radiante ao lado de Júlia, sem imaginar que seria uma das últimas imagens registradas de sua existência. O Natal de 2001 foi indubitavelmente o mais doloroso e sombrio da vida da família Santos. A árvore natalina que Mariana havia ajudado a decorar com tanto entusiasmo, apenas 2 semanas antes do desaparecimento, permaneceu intocada na sala de estar, como um monumento silencioso à ausência. Os presentes cuidadosamente embrulhados para ela ainda estavam amontoados embaixo da árvore, um conjunto de livros de direito que ela havia pedido, roupas escolhidas carinhosamente por Dona Helena, um perfume importado que Dr. Eduardo havia comprado especialmente para comemorar a aprovação da filha na USP. Dr. Eduardo, sempre um homem meticuloso e concentrado em seu trabalho, mal conseguia se concentrar nos processos que chegavam à sua mesa no fórum. Seus colegas magistrados notavam a mudança drástica em seu comportamento. O homem antes rigoroso e atento aos mínimos detalhes jurídicos, agora parecia distante, com o olhar frequentemente perdido, como se parte de sua essência tivesse desaparecido junto com Mariana. O delegado Roberto Mendes, fiel à sua palavra, mantinha as investigações absolutamente ativas e prioritárias. Todos os recursos disponíveis da delegacia foram direcionados para o caso, mas as pistas estavam se esgotando de forma alarmante. Todas as linhas tradicionais de investigação haviam sido metodicamente exploradas. Possibilidade de sequestro com motivação financeira, fuga voluntária, motivada por algum problema familiar desconhecido, acidente seguido de amnésia, crime passional, envolvendo algum pretendente rejeitado. Nada, absolutamente nada, levava a lugar algum concreto. Era como se Mariana Santos tivesse literalmente se materializado numa dimensão paralela, deixando para trás apenas lembranças, fotografias
e uma família destroçada pela incerteza. Mais cruel que existe. Não saber o destino de um ente querido. Os anos passaram com uma lentidão torturante para a família Santos, cada um trazendo suas próprias camadas de dor e adaptação forçada a uma realidade que nunca deveria ter existido. 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, cada data que se aproximava de 15 de dezembro era como uma ferida que se abria novamente, trazendo de volta toda a dor aguda e a ansiedade desesperante daquele primeiro dia terrível de incerteza, doutor. Eduardo continuava exercendo sua função de juiz na comarca de São Carlos, mas seus colegas do fórum e advogados que atuavam regularmente perante sua vara notavam que ele havia perdido significativamente o brilho, a paixão pelo trabalho e aquela determinação inabalável que sempre o caracterizara como um dos magistrados mais respeitados da região. Ele se tornou progressivamente mais recluso e introspectivo, focando obsessivamente nos casos que julgava, como se o trabalho intenso pudesse de alguma forma anestesiar a dor constante ou compensar a impotência absoluta que sentia em relação ao desaparecimento da própria filha. Suas sentenças, antes já conhecidas pela fundamentação sólida e linguagem precisa, tornaram-se ainda mais meticulosas e extensas, como se ele estivesse tentando encontrar no rigor jurídico a ordem e a justiça que havia perdido em sua vida pessoal. Colegas próximos notavam que ele frequentemente ficava até muito tarde no gabinete, debruçado sobre processos, evitando retornar para casa onde a ausência de Mariana se fazia sentir em cada cômodo. Dona Helena desenvolveu uma rotina quase ritualística de visitar a delegacia de polícia pelo menos 2 vezes por semana, sempre às terças e sextas-feiras, pontualmente às 9 horas da manhã. Ela se vestia, com esmero, para essas visitas, como se fosse um compromisso importante, e carregava sempre uma pasta organizada com fotografias recentes que mandava revelar periodicamente, recortes de jornal sobre o caso e anotações detalhadas sobre qualquer informação que pudesse ser relevante. Bom dia, delegado Roberto, cumprimentava educadamente, sempre com a mesma pergunta esperançosa nos olhos. Tem alguma novidade sobre nossa Mariana? O delegado Roberto Mendes, que havia se tornado quase um membro da família Santos ao longo desses anos, sempre a recebia com carinho paternal e profissional. Mas as respostas eram invariavelmente as mesmas, ditas com genuína tristeza. Estamos trabalhando, dona Helena. O caso nunca foi arquivado. Continua ativo na minha mesa. Qualquer informação nova, a senhora será a primeira a saber. Esses encontros se tornaram um ritual de esperança mantida artificialmente viva, tanto para a mãe quanto para o delegado, que secretamente já havia perdido muito da esperança inicial, mas não tinha coragem de verbalizar essa desesperança para uma mãe que se agarrava a qualquer possibilidade. A casa dos Santos, na Rua das Palmeiras, mantinha o quarto de Mariana, exatamente como ela havia deixado na manhã de 15 de dezembro de 2001. Era um quarto típico de adolescente dos anos 2000, paredes cor-de-rosa. Claro, cartazes do Grupo Ruge e da cantora Sandy e Junior, colados com fita dupla face. Uma estante de madeira clara, repleta de livros didáticos e alguns romances juvenis. O computador desktop que ela usava para fazer trabalhos escolares e conversar no ICQ com os amigos. As roupas permaneciam organizadas no guarda-roupa de 6 portas, separadas por estação e ocasião como Mariana gostava. Roupas de escola, roupas para sair, vestidos para ocasiões especiais. Na penteadeira de espelho oval, os produtos de beleza estavam dispostos exatamente como ela deixara. O rímel Avon, que usava discretamente, o batom rosa claro, o perfume adolescente com cheiro de flores, as presilhas coloridas organizadas numa pequena caixa de madeira pintada à mão. O diário cor-de-rosa, com um pequeno cadeado dourado, permanecia na gaveta da mesa de estudos, intocado e respeitado como um território sagrado. Dr. Eduardo e Dona Helena haviam decidido, em comum acordo, que jamais o abririam, preservando a privacidade da filha mesmo na ausência dela. Era um pacto silencioso de respeito e esperança. Quando Mariana voltasse, encontraria seus segredos preservados. O quarto se tornara um santuário, um espaço sagrado, que preservava não apenas os objetos materiais, mas principalmente a memória viva da filha desaparecida. Dona Helena entrava ali pelo menos uma vez por dia, geralmente no final da tarde, para arrumar coisas que já estavam perfeitamente organizadas. Passar um pano nos móveis que não acumulavam poeira porque ninguém os tocava, ou simplesmente sentar na cama e chorar silenciosamente. Em 2005, quando Mariana faria 22 anos estivesse presente, a família organizou uma missa especial em sua intenção na igreja matriz
de São Carlos. A cerimônia religiosa, celebrada pelo padre José Antônio, que conhecia a família há décadas, foi surpreendentemente concorrida. A igreja ficou literalmente lotada de pessoas, amigos da família, parentes que vieram de outras cidades, ex-colegas de escola de Mariana que já estavam na universidade, professores do Colégio Santa Turisa, vizinhos da Rua das Palmeiras, e até mesmo pessoas da comunidade que foram tocadas pela história e queriam demonstrar solidariedade. Júlia Mendonça, agora uma jovem de 22 anos, formada em pedagogia pela Unesp e trabalhando como professora na rede municipal, nunca deixou de visitar regularmente os pais de Mariana. Ela se tornou uma espécie de filha adotiva emocional da família Santos, mantendo viva não apenas a esperança, mas principalmente as lembranças alegres e positivas da amiga. Lembram quando a Mari ensaiou aquela peça de teatro na escola e esqueceu completamente a fala no meio da apresentação? Contava a Júlia durante uma de suas visitas dominicais, tentando arrancar sorrisos dos pais da amiga. Ela improvisou uma fala completamente diferente, e ficou até melhor que o texto original. Os vizinhos da Rua das Palmeiras. Uma rua residencial tranquila, com casas de classe média e jardins bem cuidados, se acostumaram gradualmente com a rotina melancólica da família Santos. Alguns vizinhos antigos se mudaram ao longo dos anos, menos a atmosfera de tristeza permanente da rua incomodava certas pessoas. Outros chegaram sem conhecer inicialmente a história, mas logo eram informados pelos moradores mais antigos. Aquela é a casa da menina, que desapareceu na formatura. Sussurravam os novos moradores, quando passavam em frente ao número 847, observando discretamente as janelas sempre fechadas, e o jardim que havia perdido muito de sua exuberância original. A história de Mariana Santos se tornou parte da identidade cultural do bairro Cidade Jardim, contada e recontada em diferentes versões, algumas fiéis aos fatos, outras coloridas pela imaginação popular e pelo tempo que distorce detalhes. Em 2008, Dr. Eduardo completou 59 anos, no dia 8 de março. Seus cabelos, outrora castanhos e espessos como os da filha, estavam completamente grisalhos e começavam a rarear nas têmporas. As rugas de expressão, que antes se formavam principalmente quando ele sorria, agora eram permanentes, marcas profundas deixadas por 7 anos de preocupação constante e tristeza não resolvida. Dona Helena, aos 54 anos, havia desenvolvido uma expressão permanentemente melancólica, como se carregasse um peso invisível, mas constante nos ombros. Seus cabelos, antes sempre impecavelmente arrumados, agora eram cortados de forma mais prática e funcional. Ela havia perdido significativamente de peso, não por vaidade, mas por falta de apetite crônica menos, e suas roupas, antes sempre coloridas e alegres, tendiam agora para tons neutros e sóbrios. Foi exatamente nesse ano de 2008, em março, que a família decidiu finalmente fazer algumas reformas necessárias na casa. A decisão não foi motivada por alegria, renovação ou vontade de mudança, mas por pura necessidade prática e inadiável. O telhado de telhas francesas estava apresentando infiltrações sérias que ameaçavam danificar a estrutura da casa durante as chuvas de verão. O jardim frontal e o quintal dos fundos estavam completamente abandonados há anos, com plantas mortas, gramado amarelado e canteiros tomados por mato. A pintura externa das paredes estava descascando visivelmente após 7 invernos e verões de completa negligência. A decisão de reformar foi tomada com relutância, como se mexer na casa fosse de alguma forma alterar o equilíbrio delicado que mantinha viva a esperança do retorno de Mariana. Mas a realidade prática se impôs. A casa precisava de cuidados urgentes. Ninguém na família Santos, nem mesmo em seus momentos mais otimistas ou pesadelos mais sombrios, poderia imaginar que essa decisão simples e prática de contratar um jardineiro para cuidar do quintal revelaria o segredo que eles procuravam há exatos 7 anos, 4 meses e 2 dias. A verdade sobre o destino de Mariana Santos estava literalmente enterrada a poucos metros de distância, esperando pacientemente para ser descoberta. Em abril de 2008, após semanas de pesquisa e orçamentos, Dr. Eduardo contratou Antônio Carlos Silva, um jardineiro experiente de 52 anos, conhecido na região por seu trabalho meticuloso e honesto. Antônio, um homem moreno de estatura mediana, com mãos calejadas por 3 décadas trabalhando com a terra, havia sido recomendado pelo vizinho da casa ao lado, o senhor Mário Teixeira, aposentado do Banco do Brasil. Esse Antônio é muito trabalhador, Eduardo, havia dito Mário durante uma conversa no portão. Cuidou do meu jardim por 2 anos, sempre pontual, sempre caprichoso. Vai deixar seu quintal novinho em folha. Na verdade, a reforma não se limitaria apenas ao quintal dos Santos. O senhor Mário também havia contratado Antônio para uma reforma completa em sua propriedade, que incluía a construção de uma nova área gourmet,
nos fundos da casa, e o replantio total do jardim. As duas propriedades eram vizinhas, separadas apenas por um muro baixo de tijolos aparentes de aproximadamente 1,5 m de altura. Construído nos anos 80, quando as casas foram edificadas. Antônio começou o trabalho numa segunda-feira, ensolarada, 14 de abril. Chegou pontualmente às 7 da manhã, como combinado, trazendo suas ferramentas, organizadas numa caminhonete Ford F1000 azul desbotada, mas bem conservada. Ele havia planejado começar pelo quintal dos Santos, que estava em estado mais crítico de abandono, antes de se dedicar à propriedade vizinha. O quintal dos fundos da casa dos Santos era um reflexo físico do estado emocional da família, completamente abandonado e melancólico. O que antes era um jardim bem cuidado, com canteiros de rosas que Dona Helena cultivava com carinho, e uma pequena horta, onde Mariana gostava de plantar temperos, havia se transformado numa área desolada. A grama estava amarelada e cheia de falhas, arbustos cresciam descontroladamente, e várias plantas ornamentais haviam secado por falta de cuidados. Antônio, um homem observador experiente, logo percebeu que seria necessário um trabalho mais profundo do que inicialmente previsto. Não seria apenas uma poda e replantio superficial. Ele precisaria remover várias plantas mortas, nivelar o terreno que havia desenvolvido irregularidades ao longo dos anos, e possivelmente trocar toda a terra de alguns canteiros que estavam compactados e sem nutrientes. Dr. Eduardo, disse Antônio na segunda tarde de trabalho, tirando o chapéu de palha e enxugando o suor da testa, vou precisar cavar mais fundo nos canteiros do fundo. A terra está muito ruim, compactada demais. Se o senhor quiser um jardim que preste, tenho que trocar essa terra toda. Dr. Eduardo, que estava acompanhando discretamente o progresso do trabalho, assentiu com a cabeça. Faça o que for necessário, Antônio. Queremos que fique bem feito. Na quarta-feira, 16 de abril, por volta das 2 da tarde, Antônio estava trabalhando sozinho no canteiro mais afastado do quintal, próximo ao muro que dividia as duas propriedades. O sol estava forte, típico do outono paulista, e ele decidiu cavar mais profundamente, numa área específica, onde pretendia plantar uma pequena árvore frutífera, menos uma jabuticabeira que Dr. Eduardo havia solicitado, especificamente. Usando uma pá de ponta, Antônio cavava metodicamente, retirando a terra compactada e algumas raízes secas de plantas antigas. Estava concentrado no trabalho, suando bastante sob o calor, quando a pá fez um ruído diferente, ao atingir algo sólido enterrado no solo. Que será? Que é isso? Murmurou para si mesmo, imaginando que fosse uma pedra grande ou talvez cano de esgoto antigo. Continuou cavando ao redor do objeto, tentando definir melhor sua forma e tamanho. Após alguns minutos de trabalho cuidadoso, começou a distinguir algo que o fez parar imediatamente e franzir o senho. Parecia ser couro, ou algum tipo de material sintético escuro, parcialmente deteriorado pela umidade e pelo tempo passado na terra. Com crescente curiosidade e um pressentimento estranho no estômago, Antônio começou a escavar com mais cuidado, usando as mãos para remover a terra ao redor do objeto misterioso. Foi quando seus dedos tocaram em algo que o fez recuar instintivamente. Era definitivamente uma bolsa ou carteira feminina, de couro escuro, parcialmente deteriorada, mas ainda reconhecível. O coração de Antônio disparou. Suas mãos tremeram ligeiramente quando ele percebeu que não era apenas uma bolsa descartada ou perdida. Havia algo profundamente perturbador naquela descoberta. Com muito cuidado, ele retirou completamente o objeto da terra e o examinou sob a luz do sol. Era uma pequena bolsa feminina, de couro marrom escuro, do tipo que as jovens usavam para festas no início dos anos 2000. Estava suja de terra e com alguns pontos de mofo, mas preservada o suficiente para que se pudesse distinguir detalhes. Uma fivela dourada pequena, uma alça fina de corrente também dourada, e o formato típico de uma bolsa de mão elegante. Com as mãos tremendo visivelmente, Antônio abriu cuidadosamente o fecho da bolsa. Dentro, protegidos relativamente pela proteção do couro, encontrou objetos que o fizeram sentir um calafrio percorrer toda a espinha. Uma carteira de identidade em nome de Mariana Santos, nascida em 20 de setembro de 1983, com uma foto que mostrava uma jovem sorridente de cabelos castanhos. Algumas notas de dinheiro deterioradas pela umidade. Um batom pequeno, algumas moedas. E um papel dobrado que parecia ser um ingresso ou convite. Antônio sentou-se pesadamente no chão, com as pernas fracas, segurando a bolsa e seus conteúdos com extremo cuidado. Ele conhecia a história de Mariana Santos. Todos em São Carlos conheciam. Era impossível morar na cidade e não ter ouvido falar da filha do juiz, que havia desaparecido na formatura 7 anos antes. Meu Deus do céu, sussurrou, olhando fixamente para a carteira de identidade. Meu Deus do céu, o que eu faço agora?
Por alguns minutos, Antônio ficou completamente paralisado, tentando processar a magnitude da descoberta. Suas mãos suavam frio enquanto ele segurava aqueles objetos que poderiam finalmente resolver um dos mistérios mais dolorosos da cidade. Sabia que estava segurando nas mãos a chave para respostas que uma família procurava, desesperadamente, há 7 anos e 4 meses. Após recuperar minimamente a compostura, Antônio guardou cuidadosamente todos os objetos de volta na bolsa, embrulhou-a numa sacola plástica que tinha na caminhonete e foi diretamente até a porta dos fundos da casa dos Santos. Suas pernas ainda tremiam quando ele bateu na porta da cozinha, onde sabia que geralmente encontraria Dona Helena preparando o almoço. Dona Helena abriu a porta da cozinha com um sorriso automático que se desfez instantaneamente ao ver a expressão grave e perturbada no rosto de Antônio. O jardineiro estava visivelmente abalado, com as roupas sujas de terra e segurando uma sacola plástica com extremo cuidado, como se contivesse algo extremamente frágil e perigoso. Antônio, aconteceu alguma coisa? O senhor está pálido, disse Dona Helena, imediatamente preocupada. Após 7 anos vivendo em estado de alerta constante, ela havia desenvolvido uma sensibilidade aguçada para detectar qualquer situação anormal. Dona Helena, a voz de Antônio saiu rouca e hesitante. A senhora pode chamar o doutor Eduardo? Preciso conversar com os dois, urgentemente. É sobre a Mariana. O mundo de Dona Helena parou naquele exato momento. Ela sentiu como se todo o oxigênio tivesse sido sugado de seus pulmões. Suas pernas ficaram fracas, e ela teve que se apoiar no batente da porta para não cair. O que o senhor disse? Sobre a Mariana, por favor, chame o doutor. É melhor eu explicar para os dois juntos, disse Antônio, com a voz embargada pela emoção e pela responsabilidade terrível de ser o portador de uma notícia que mudaria para sempre a vida daquela família. Dona Helena correu para o escritório onde Dr. Eduardo trabalhava em casa durante as tardes, revisando processos. Eduardo, venha rápido. O Antônio quer falar conosco sobre a Mariana. Dr. Eduardo levantou-se imediatamente da mesa, derrubando alguns papéis no chão. Há 7 anos, ele esperava por esse momento. Qualquer momento em que alguém viesse com notícias sobre sua filha menos, mas agora que chegara, sentia-se completamente despreparado. Seu coração batia descompassadamente, quando ele e a esposa caminharam rapidamente até a cozinha, onde Antônio os aguardava com a sacola nas mãos. Antônio, pelo amor de Deus, o que aconteceu? Perguntou o Dr. Eduardo, tentando manter a voz firme, mas não conseguindo esconder a ansiedade extrema. Doutor, Dona Helena, Antônio respirou fundo, como um homem prestes a saltar de um precipício. Eu encontrei isso enterrado no quintal dos senhores, no canteiro do fundo. Ele abriu cuidadosamente a sacola e retirou a bolsa de couro marrom, ainda suja de terra. Dona Helena levou a mão à boca, abafando um grito. Ela reconheceu imediatamente. A bolsa, menos era a mesma que Mariana havia levado para a festa de formatura. A pequena bolsa elegante, que combinava perfeitamente com o vestido azul marinho. Não pode ser, sussurrou, com lágrimas começando a escorrer pelo rosto. Dr. Eduardo estendeu as mãos trêmulas para pegar a bolsa. Quando a abriu e viu a carteira de identidade da filha, com aquela foto sorridente que ele conhecia de cor, sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Por alguns segundos, ele não conseguiu respirar adequadamente. Onde exatamente o senhor encontrou isso? Perguntou Dr. Eduardo, com a voz de quem estava lutando para manter o controle emocional. No canteiro dos fundos, doutor. Próximo ao muro que divide vocês do vizinho. Estava enterrado cerca de meio metro de profundidade. Eu só encontrei porque estava cavando para plantar a jabuticabeira que o senhor pediu. Dona Helena desabou numa cadeira da cozinha, soluçando descontroladamente. Era a primeira evidência concreta do paradeiro de Mariana em 7 anos e 4 meses, mas era uma evidência que sugeria algo terrível. Minha filha, minha menina. O que fizeram com ela? Dr. Eduardo, mesmo abalado, tentava pensar com a racionalidade jurídica que havia desenvolvido ao longo de décadas de carreira. Antônio, o senhor tocou em mais alguma coisa? Mexeu no local onde encontrou a bolsa? Não, doutor. Assim que vi o que era, parei tudo e vim chamar os senhores. O buraco ainda está aberto lá, do jeitinho que encontrei. Precisamos chamar a polícia imediatamente, disse Dr. Eduardo, já se dirigindo para o telefone. Não podemos mexer em mais nada. Isso é uma cena de crime. O telefonema para o delegado Roberto Mendes foi um dos mais difíceis que Dr. Eduardo já fez na vida. Roberto, preciso que você venha aqui em casa urgentemente. O jardineiro encontrou a bolsa da Mariana enterrada no nosso quintal. Do outro lado da linha, houve um silêncio absoluto antes da resposta. Estou saindo agora. Não deixe ninguém mexer no local. Vou trazer a equipe da científica. Em 20 minutos, a casa tranquila da Rua das Palmeiras estava transformada num verdadeiro centro de investigação criminal. O delegado Roberto Mendes
chegou acompanhado de 2 investigadores, um perito criminal, um fotógrafo da polícia científica e um escrivão. Carros oficiais estacionados na frente da casa chamaram imediatamente a atenção dos vizinhos, que começaram a se reunir discretamente nas calçadas, sussurrando especulações. Dr. Eduardo, Dona Helena, disse o delegado, abraçando o casal com genuína emoção. Sei que este momento deve ser extremamente difícil para vocês, mas agora temos uma evidência concreta para trabalhar. Vamos descobrir a verdade. A área onde a bolsa foi encontrada foi imediatamente isolada, com fitas amarelas da polícia científica. O perito criminal, Dr. Marcos Vinícius Pereira, um homem meticuloso de 40 anos especializado em escavações arqueológicas forenses, assumiu o comando das operações no quintal. Vamos proceder com extremo cuidado, explicou para a família e para Antônio. Se há mais evidências enterradas aqui, não podemos correr o risco de danificá-las. Isso pode levar algumas horas, ou até dias. O trabalho de escavação começou de forma sistemática e científica. Cada porção de terra removida era cuidadosamente peneirada, fotografada e catalogada. Dr. Marcos e sua equipe trabalhavam com pincéis, pequenas espátulas e ferramentas de precisão, como arqueólogos descobrindo um sítio histórico. Às 5:30 da tarde, quando o sol começava a declinar e projetar sombras longas no quintal, Dr. Marcos fez uma descoberta que fez todos os presentes prenderem a respiração. Encontrei mais alguma coisa aqui. Era um sapato feminino dourado, de salto baixo. Exatamente como Júlia havia descrito nos depoimentos de 2001. O sapato estava sujo e deteriorado, mas perfeitamente reconhecível. Dona Helena teve que ser amparada por Dr. Eduardo para não desmaiar. É o sapato que ela usou na formatura, sussurrou, com a voz quebrada. Eu que escolhi esse sapato com ela na loja. Conforme a escavação continuava, mais objetos pessoais de Mariana foram sendo descobertos numa área relativamente pequena, como se tivessem sido enterrados propositalmente junto com o que mais poderia estar ali. O delegado Roberto Mendes reuniu a família na sala de estar, longe da movimentação do quintal. Dr. Eduardo, Dona Helena, preciso prepará-los para o que pode vir a seguir. Com base no que estamos encontrando, existe uma forte possibilidade de que ele não precisou terminar a frase. Todos na sala sabiam exatamente o que aquelas evidências poderiam significar depois de 7 anos de buscas infrutíferas. A escavação continuou durante toda a noite, sob a luz de holofotes potentes que a polícia científica havia instalado no quintal dos Santos. Dr. Marcos e sua equipe trabalhavam em turnos, revezando-se para manter a precisão e a atenção aos detalhes que um trabalho dessa magnitude exigia. A vizinhança inteira estava acordada, com pessoas se amontoando discretamente atrás das janelas e portões, tentando entender o que estava acontecendo na casa do juiz. Dr. Eduardo e Dona Helena permaneceram na sala de estar durante toda a madrugada, incapazes de dormir, acompanhados pelo delegado Roberto e por Júlia, que havia sido chamada assim que soube das descobertas. A antiga melhor amiga de Mariana chegou ainda durante a noite, com os olhos vermelhos de tanto chorar, carregando uma pasta com fotografias da formatura que guardava há 7 anos. Eu sempre soube que ela não tinha fugido, dizia Júlia, segurando firmemente as mãos de Dona Helena. A Mari jamais faria isso com vocês. Jamais deixaria a família sem notícias. Às 4:30 da manhã de quinta-feira, 17 de abril de 2008, Dr. Marcos fez a descoberta que todos temiam e esperavam simultaneamente. Sua voz ecoou pelo quintal silencioso. Delegado, preciso que o senhor venha aqui. O delegado Roberto se dirigiu ao local da escavação com passos pesados, seguido pelo Dr. Eduardo, que insistiu em acompanhá-lo, apesar dos protestos dos policiais. O que eles encontraram foi a confirmação definitiva do destino de Mariana San. Enterrados aproximadamente a 1,5 metro de profundidade, numa cova irregular claramente cavada, de forma amadora, estavam os restos mortais de uma jovem. O corpo estava parcialmente preservado, devido às condições específicas do solo, e ao fato de ter sido enterrado em posição fetal, envolvido em um lençol escuro que havia se deteriorado significativamente ao longo dos anos. Dr. Eduardo sentiu as pernas falharem e teve que ser amparado por 2 policiais. Era o momento que ele havia imaginado centenas de vezes ao longo de 7 anos, mas nada poderia tê-lo preparado para a realidade devastadora de ver confirmado que sua filha única e amada estava morta desde a noite do desaparecimento. Minha menina, ele murmurou, com lágrimas escorrendo livremente pelo rosto. Minha menina estava aqui o tempo todo, tão perto de casa. A investigação da cena revelou detalhes perturbadores, que começaram a formar um quadro mais claro do que havia acontecido na madrugada de 15 de dezembro de 2001. O corpo de Mariana apresentava sinais de trauma, e sua posição na cova,
junto com a forma como seus pertences foram enterrados. Indicava claramente que se tratava de um homicídio, seguido de ocultação de cadáver. O delegado Roberto, com sua experiência de décadas, já havia visto muitas cenas de crime, mas essa tocava particularmente fundo em seu coração. Ele havia conhecido Mariana pessoalmente, havia acompanhado o desespero da família durante todos esses anos e, agora, enfrentava a responsabilidade de descobrir quem havia tirado a vida de uma jovem inocente no auge de seus sonhos e aspirações. Doutor Eduardo, disse o delegado, colocando a mão no ombro do magistrado, prometo ao senhor que vamos descobrir quem fez isso. Agora temos evidências concretas para trabalhar. Vamos revisar todo o caso desde o início, reinterrogar todas as pessoas envolvidas, analisar cada detalhe que possa ter passado despercebido. O laudo preliminar do Instituto Médico Legal, divulgado 3 dias depois, confirmou que os restos mortais eram Indy de Mariana Santos. Identificação feita através de exames odontológicos e de DNA. A causa da morte foi determinada como traumatismo craniano, causado por objeto contundente, configurando homicídio. A notícia se espalhou por São Carlos como um incêndio. Jornais locais estamparam manchetes como filha de juiz, encontrada morta após 7 anos, e mistério de Mariana Santos, finalmente resolvido. Emissoras de rádio interromperam a programação normal para dar a notícia, e a história logo chegou aos jornais da capital paulista. Dona Helena passou os dias seguintes alternando entre momentos de alívio terrível, finalmente saber o que havia acontecido com a filha, e uma dor renovada e mais profunda que a certeza da morte trazia. Pelo menos agora, eu sei, repetia constantemente. Pelo menos agora posso chorar ela direito, e dar um enterro digno para minha menina. O velório de Mariana Santos, realizado na Igreja Matriz de São Carlos, numa sexta-feira chuvosa de abril, foi um dos mais concorridos da história da cidade. Centenas de pessoas compareceram para prestar suas últimas homenagens. Colegas de escola, que já estavam formados e trabalhando, professores do Colégio Santa Torisa, autoridades locais, vizinhos, curiosos, e pessoas que haviam sido tocadas pela história ao longo dos anos. O caixão permaneceu fechado devido ao estado dos restos mortais, mas foi coberto com flores brancas e rosas cor-de-rosa, menos as favoritas de Mariana. Uma grande fotografia da jovem em sua festa de formatura, sorrindo radiante naquele vestido azul marinho, foi colocada sobre o caixão, mostrando a imagem que todos preferiam guardar na memória. Júlia, agora uma mulher de 25 anos, fez um discurso emocionante durante a cerimônia. A Mariana não era apenas minha melhor amiga, era irmã do coração. Ela tinha sonhos grandes, queria fazer justiça no mundo, queria ajudar as pessoas. Quem tirou a vida dela não apenas matou uma jovem inocente, mas roubou do mundo tudo de bom que ela ainda faria. Com a descoberta do corpo de Mariana e a confirmação de que se tratava de homicídio, o delegado Roberto Mendes teve que reconstruir completamente a investigação que havia esfriado ao longo dos anos. Agora, porém, ele tinha algo que não possuía em 2001. Evidências físicas concretas e uma cena de crime para analisar. A primeira pergunta crucial que precisava ser respondida era: como o corpo de Mariana havia parado no quintal da própria casa? Isso mudava completamente a dinâmica do caso e abria possibilidades investigativas que nunca haviam sido consideradas anteriormente. A localização do corpo é a chave de tudo, explicou o delegado para sua equipe durante uma reunião de trabalho na segunda-feira seguinte ao descobrimento. Mariana não foi morta no quintal da própria casa e depois enterrada ali. Isso seria impossível. Os pais estavam em casa. O movimento de escavação teria sido notado. Ela foi morta em outro lugar e trazida para cá posteriormente. A análise da cena do crime revelou detalhes importantes. A cova havia sido cavada de forma amadora, provavelmente por alguém sem experiência, usando ferramentas básicas como pá e enxada. A profundidade e o formato irregular sugeriam pressa e nervosismo por parte do autor. Mais importante ainda, a terra que cobria o corpo estava misturada com um tipo específico de argila que não era nativa do Quintal dos Santos. Quem fez isso? Trouxe terra de outro lugar para ajudar a cobrir o corpo, observou Dr. Marcos durante sua análise, provavelmente para acelerar o processo de ocultação. O delegado Roberto decidiu começar a investigação renovada, entrevistando novamente todas as pessoas que estiveram na festa de formatura em 2001. 7 anos depois, algumas perspectivas poderiam ter mudado. Segredos poderiam ter se tornado insustentáveis, e a culpa poderia ter motivado alguém a finalmente falar a verdade. Júlia foi uma das primeiras a ser chamada para um novo depoimento. Agora adulta e com maturidade emocional, diferente da que tinha aos 18 anos. Ela conseguiu fornecer detalhes que havia esquecido ou considerado irrelevantes na época. Lembrei de uma coisa que pode ser importante, disse ela durante o interrogatório. Naquela noite, por volta de 1h da manhã,
via Mari conversando com o Rodrigo Tavares próximo ao jardim do clube. Eles pareciam estar tendo uma discussão séria, não uma conversa casual. Rodrigo Tavares era um colega de turma que nunca havia sido investigado profundamente em 2001, principalmente porque não era considerado próximo de Mariana, e porque havia fornecido um álibi que parecia sólido na época. Filho de um empresário local próspero, dono de uma revendedora de carros usados, Rodrigo sempre fora um jovem problemático na escola, com histórico de comportamento agressivo e algumas passagens pela diretoria por brigas e desrespeito a professores. Por que a senhora nunca mencionou essa conversa antes? Perguntou o delegado. Na época eu estava tão em choque que muitas lembranças ficaram confusas. Além disso, pensava que a Mari tinha simplesmente sumido, fugido, ou algo assim. Não imaginava que alguém da nossa própria turma pudesse ter feito mal a ela. O delegado decidiu investigar Rodrigo Tavares com muito mais profundidade desta vez. Uma pesquisa nos registros policiais revelou que ele havia se envolvido em várias ocorrências ao longo dos anos, 2 denúncias de agressão contra ex-namoradas, ambas retiradas posteriormente, envolvimento com drogas, e uma passagem pela delegacia por embriaguez e perturbação da ordem pública. Mais importante ainda, Rodrigo ainda morava na mesma região em 2008, numa casa a apenas 6 quarteirões da residência dos Santos. Ele trabalhava esporadicamente na empresa do pai e tinha acesso fácil a ferramentas e veículos que poderiam ter sido usados para transportar e enterrar o corpo. Quando foi convocado para prestar novo depoimento, Rodrigo, agora um homem de 25 anos, com aparência negligenciada e sinais evidentes de abuso de álcool, mostrou-se extremamente nervoso e defensivo. Eu já falei tudo o que sabia em 2001, disse ele, evitando olhar diretamente nos olhos do delegado. Não tenho nada a ver com o que aconteceu com a Mariana. Mas não é isso que as pessoas estão falando, Rodrigo, disse o delegado, usando uma técnica psicológica para criar pressão. Várias pessoas se lembram de você conversando com ela na festa, parecendo irritado. O que vocês conversaram? Não me lembro de conversa nenhuma especial. A gente conversava pouco. Não éramos amigos próximos. Durante o interrogatório, o delegado notou vários sinais de mentira. Rodrigo suava excessivamente apesar do ar-condicionado. Suas respostas eram evasivas. Ele mudava de versão sobre detalhes menores e, principalmente, demonstrava conhecimento sobre aspectos do caso que não haviam sido divulgados publicamente. Como você soube que encontramos a bolsa da Mariana enterrada? Perguntou o delegado numa jogada investigativa. Todo mundo na cidade está comentando, respondeu Rodrigo rapidamente. Mas eu não perguntei sobre a bolsa. Perguntei sobre onde ela foi encontrada. Como você soube que estava enterrada? Rodrigo empalideceu visivelmente e começou a gaguejar. Era o primeiro indício concreto de que ele sabia mais do que admitia. Após 3 dias intensos de interrogatórios, confrontação com evidências e pressão psicológica crescente, Rodrigo Tavares finalmente desmoronou. Na tarde de quinta-feira, 24 de abril de 2008, sentado numa sala abafada da delegacia de polícia, com um advogado nomeado pela família ao seu lado, ele decidiu confessar o crime que havia guardado em segredo por 7 anos e 4 meses. Eu não queria que acontecesse, começou Rodrigo, com a voz trêmula e os olhos cheios de lágrima. Foi um acidente, um momento de raiva. Eu nunca quis matar a Mariana. O delegado Roberto, acompanhado pelo escrivão e por 2 investigadores, começou a registrar meticulosamente cada palavra da confissão, que finalmente traria justiça para a família Santos. Conte exatamente o que aconteceu naquela noite, disse o delegado, mantendo a voz firme, mas não ameaçadora. Rodrigo respirou fundo e começou a relatar os eventos de 15 de dezembro de 2001. Eu estava apaixonado pela Mariana há muito tempo, desde o 2º ano do ensino médio, mas ela nunca me deu bola, sempre me tratou só como colega de turma. Naquela noite da formatura, eu tinha bebido bastante menos, consegui umas cervejas escondidas no carro do meu amigo. Ele fez uma pausa, passando as mãos pelos cabelos desalinhados. Antes de continuar por volta de 1h30 da manhã, eu a vi saindo do salão principal, indo em direção aos banheiros. Pensei que era minha última chance de falar com ela, de me declarar, antes que a gente se formasse e cada um seguisse seu caminho. E o que aconteceu quando você a abordou? Eu a chamei quando ela estava voltando do banheiro. Disse que precisava falar com ela, em particular. A levei para uma parte mais reservada do jardim do clube, perto dos fundos onde tinha menos movimento. Rodrigo começou a chorar, mas continuou o relato. Eu me declarei para ela. Disse que estava apaixonado, que queria namorar com ela, que a gente podia tentar alguma coisa. Mas ela foi muito clara. Disse que me via apenas como amigo, que não tinha interesse romântico em mim, e que já tinha outros planos para a vida. A rejeição o deixou irritado, muito. Eu tinha certeza de que ela ia aceitar, que finalmente ia me dar uma chance. Quando ela disse não de forma tão definitiva, eu perdi a cabeça. Comecei a insistir,
a falar que ela estava perdendo uma oportunidade, que eu era melhor que os outros caras da turma. O delegado podia ver que Rodrigo estava revivendo aquele momento, e sua respiração ficava cada vez mais agitada conforme contava. A Mariana ficou desconfortável e disse que queria voltar para a festa. Quando ela tentou sair, eu a segurei pelo braço, não forte, só para ela não ir embora enquanto eu ainda estava falando. E foi aí que a situação se agravou. Ela ficou brava e disse que eu estava sendo inconveniente, que tinha que soltar o braço dela. Falou que ia contar para os pais, se eu não parasse de importuná-la. Isso me deixou ainda mais nervoso porque eu sabia que o Dr. Eduardo podia acabar com minha vida, se soubesse que eu estava incomodando a filha dele. Rodrigo fez uma pausa longa, enxugando o rosto com as mãos trêmulas. Foi quando eu falei uma coisa terrível. Disse que ela era metida, que se achava melhor que todo mundo, só porque era filha de juiz. Que na verdade ela não era nada especial. Como ela reagiu? A Mariana me deu um tapa no rosto. Foi forte, mas eu merecia. Ela disse que eu era um idiota e um covarde, e que nunca mais queria falar comigo. Começou a andar rápido, de volta para o clube. O delegado notou que Rodrigo estava transpirando profusamente agora, e sua voz ficava cada vez mais instável. E foi aí que você a seguiu? Sim. Eu estava com muita raiva, humilhado, com o álcool subindo a cabeça. Corri atrás dela e a alcancei perto da lateral do clube, numa área mais escura, onde não tinha ninguém. Segurei ela pelos ombros e comecei a gritar, falando coisas horríveis. Que tipo de coisas? Disse que ela ia se arrepender de ter me rejeitado, que eu ia contar para todo mundo que ela era uma falsa, uma metida. Estava completamente fora de mim, falando sem pensar. Rodrigo começou a soluçar incontrolavelmente. A Mariana tentou se soltar e me empurrou com força. Eu tropecei e quase caí. Quando me recompus, estava com tanta raiva que empurrei ela de volta, mais forte do que pretendia. O que aconteceu quando você a empurrou? Ela perdeu o equilíbrio e caiu para trás. Bateu a cabeça numa lixeira de metal que tinha ali na lateral do clube. Foi um barulho seco, terrível. Ela caiu no chão e não se mexeu mais. O silêncio na sala do interrogatório foi absoluto por alguns segundos. O delegado, mesmo preparado para ouvir a confissão, sentiu um aperto no peito ao visualizar os últimos momentos de vida de Mariana. Você verificou se ela estava viva? Eu entrei em pânico total. Fiquei agachado ao lado dela chamando o nome dela, mas ela não respondia. Tinha sangue saindo da cabeça e os olhos dela estavam abertos, mas sem vida. Eu sabia que ela estava morta. E o que você fez depois? Fiquei paralisado por alguns minutos, sem conseguir pensar direito. Depois me deu um desespero terrível. Eu sabia que ninguém ia acreditar que foi um acidente, principalmente sendo ela filha do Dr. Eduardo. Ia parecer que eu matei ela de propósito. Rodrigo inspirou profundamente, antes de continuar com a parte mais difícil da confissão. Meu carro estava estacionado bem próximo daquela área lateral. Eu carreguei o corpo da Mariana, menos ela era bem magrinha, não pesava muito, e coloquei no porta-malas. Depois voltei para pegar a bolsa e os sapatos que tinham caído. Ninguém viu você fazendo isso? Não era uma área meio escondida, e a festa ainda estava acontecendo. Todo mundo estava no salão principal ou no jardim da frente. A lateral do clube era escura e deserta. Para onde você levou o corpo? Levei para casa. Meus pais tinham viajado para Ribeirão Preto naquele final de semana para visitar minha avó. Então a casa estava vazia. Deixei o carro na garagem e fiquei a noite toda pensando no que fazer. O delegado podia ver que essa parte da confissão era particularmente difícil para Rodrigo. Eu sabia que tinha que me livrar do corpo, mas não sabia como. Pensei em jogar num rio, mas tinha medo de alguém encontrar. Pensei em enterrar numa mata, mas não conhecia bem as estradas da região. Como decidiu enterrar no quintal dos Santos? Foi no domingo à noite que eu tive essa ideia terrível. Eu conhecia a rotina da família porque morava perto. Sabia que o Dr. Eduardo saía todo domingo, às 7 da noite, para jogar xadrez no clube com os amigos, e que a dona Helena ia para casa da irmã em Araraquara nos finais de semana quando a Mariana não estava. Rodrigo continuou com a voz cada vez mais baixa. Eu pensei que se enterrasse o corpo no quintal deles, ninguém nunca ia procurar lá. Era o último lugar onde alguém imaginaria que ela estivesse. Como você conseguiu entrar no quintal? O muro, entre minha casa e a dos vizinhos, é baixo. Eu pulei de quintal em quintal, até chegar nos fundos da casa dos Santos. O portão dos fundos não tinha fechadura, só uma tranca simples por dentro. Foi fácil abrir? E você cavou a cova sozinho? Sim. Trouxe o corpo no carro, parei numa rua de trás, e carreguei ele pelas casas dos vizinhos, até o quintal dos Santos. Usei uma pá que peguei da casa do meu pai. Cavei no canteiro do fundo, onde a terra era mais mole. O delegado fez a pergunta que todos queriam saber. Por que você misturou terra de outro lugar na cova? Eu tinha medo de que a terra revolvida ficasse muito visível. Peguei terra de um terreno baldio perto de casa e misturei para disfarçar. Quanto tempo levou para enterrar tudo? Umas 3 horas. Enterrei o corpo,
as roupas, a bolsa, os sapatos, tudo junto. Depois nivelei bem a terra e joguei algumas folhas secas por cima, para parecer que ninguém tinha mexido ali. A confissão estava quase completa. Mas o delegado ainda tinha algumas perguntas cruciais. Por que você nunca contou a verdade durante todos esses anos? Viu o sofrimento da família, as buscas, o desespero dos pais? Rodrigo levantou o rosto, com os olhos vermelhos e inchados. Eu quis contar várias vezes, principalmente quando vi a dona Helena na rua perguntando para as pessoas se tinham visto a filha dela. Mas eu tinha muito medo. Sabia que ia preso, que minha vida ia acabar. E o que o fez decidir confessar agora? Quando soube que tinham encontrado o corpo, eu sabia que era questão de tempo até vocês chegarem em mim. Eu não conseguia mais dormir. Não conseguia mais viver com essa culpa. 7 anos carregando isso foi um inferno. O delegado Roberto fechou o interrogatório e informou a Rodrigo que ele estava sendo preso em flagrante por homicídio culposo, seguido de ocultação de cadáver. O jovem, agora de 25 anos, seria indiciado e responderia criminalmente pelo crime que cometera aos 18 anos. A notícia da confissão se espalhou rapidamente por São Carlos, Dr. Eduardo e Dona Helena, que acompanhavam ansiosamente os desdobramentos da investigação. Finalmente tinham as respostas que procuravam há 7 anos e 4 meses. Não era o final que desejavam menos nada. Poderia trazer Mariana de volta menos, mas era o fechamento de um ciclo de incerteza e dor. Pelo menos agora sabemos a verdade, disse Dr. Eduardo em entrevista ao jornal local. Minha filha não sofreu por muito tempo, e quem fez isso vai pagar pelos seus atos. A justiça será feita. O julgamento de Rodrigo Tavares aconteceu 8 meses depois, em dezembro de 2008, exatos 7 anos após o crime. Ele foi condenado a 12 anos de prisão, por homicídio culposo, seguido de ocultação de cadáver. Durante o julgamento, demonstrou arrependimento genuíno e pediu perdão publicamente à família Santos. Dr. Eduardo, presente na sessão de julgamento, ouviu a sentença com a dignidade que sempre o caracterizara. Dona Helena chorou, mas eram lágrimas de alívio misturadas com a dor permanente da perda. Mariana Santos foi finalmente sepultada no cemitério municipal de São Carlos, numa cerimônia simples e emocionante. Sua lápide traz a inscrição escolhida pelos pais: Mariana Santos, 1983 a 2001. Filha amada, sonhos interrompidos, saudades eternas. A história de Mariana se tornou um marco na cidade, lembrada não apenas pela tragédia, mas pelo amor incondicional de uma família que nunca desistiu de buscar a verdade, e pela importância de valorizar cada momento que temos com as pessoas que amamos.